Lições principais da carta aos Gálatas. 1. O Evangelho da Graça e não da Lei. Um tema predominante na Epístola aos Gálatas é o confronto que Paulo faz entre o Evangelho da Graça, que ele chama da fé, e esse novo Evangelho legalista, vinculado ao cumprimento da lei do judaísmo. Isso ocorre por causa da influência que os cristãos da Galácia sofriam dos judaizantes. Assim sendo, esses cristãos voltaram à prática dos rituais judaicos para satisfazer o apelo da lei, como algo necessário para a complementação da salvação, que é um grave engano. Eram submetidos à circuncisão, capítulo 5, verso 2 e 3, eram censurados quanto às festas e alimentações, capítulo 2, versículo 11 a 14, guarda de dias e coisas semelhantes a essas, conforme dizem Gálatas, capítulo 4, verso 10. Para combater esse pensamento legalista que contaminou o Evangelho e desfigurou a igreja da Galácia, Paulo inicia afirmando sua condição, sua origem judaica e privilégios destacáveis entre os judeus, capítulo 1, verso 14. Todavia, Paulo conclui dizendo que morreu para a lei. Diz ele, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Capítulo 2, verso 19. E imediatamente ele passa a confrontar a Cefas, que é Pedro, que se tornaram um mau exemplo e de comportamento repreensível. Confira em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Essa supervalorização da lei em meio ao Evangelho da Galácia produziu algumas deformações da fé cristã. A primeira delas, uma salvação meritória, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, conforme declara em Efésios, capítulo 2, verso 8. O evangelho que confia nas obras da lei afirma uma salvação pelos méritos humanos, ou seja, pela capacidade humana. Paulo denuncia que o evangelho da Galácia era ineficaz para a salvação, pois estava fundamentado nas obras da lei, e isto jamais traria a justificação ao homem. O homem não é justificado por obras da lei. O apóstolo Paulo declara isso, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Confira em Gálatas 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 11. A lei denuncia e evidencia a presença do pecado do homem. A lei condena. Sem a graça, o evangelho da lei é só o infortúnio, a condenação e a maldição humana. Diz o apóstolo Paulo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, capítulo 3, versículo 13, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Segundo, um sacrifício em vão. Paulo volta a denunciar que o evangelho da Galácia era ineficaz para a salvação, pois se a justiça vem por obras da lei, o sacrifício de Jesus foi desnecessário e insuficiente. Diz ele, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Capítulo 2, verso 21. Ao contrário do que pensavam os Gálatas, para Paulo, o viver é Cristo e a glória da salvação estava depositada na cruz. Diz o apóstolo, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6, verso 14. Não só nos dias de Paulo, mas no decorrer da história da igreja, vemos inúmeras situações que tentam tornar desprezível o sacrifício de Cristo, valorizando as obras humanas. 2. O Evangelho do Espírito e não da carne. Um outro tema abordado nesta epístola é o confronto entre a carne e o Espírito. Por diversas vezes, especialmente no final da epístola, Paulo evidencia o fato de que carne e espírito são opostos entre si, capítulo 5, verso 16 e 17. Para Paulo, quando uma igreja menospreza a graça para viver debaixo da subserviência da lei, ela corre o risco de tornar-se carnal. Porém, o que vem a ser essa carne que milita contra o espírito? O Dr. Russell Shedd destaca alguns dos usos da expressão carne na Bíblia. Vamos ver? Carne física, como material que reveste o corpo de homens e animais, conforme declara Gênesis 40, versículo 19. Carne e relacionamentos interpessoais, carne como descendência humana, Romanos capítulo 1 e 3. Carne como vínculo de comunhão no casamento, Gênesis 2, 23. E relação sexual, 1 Coríntios 6, versículo 16. Esse é um aspecto da palavra carne. Um outro aspecto de carne é
como natureza humana, pecaminosa, desejos e apetites que impulsionam contra Deus, que é a própria dos pecadores. Capítulo 5, versículo 16 a 21, Romanos 8, versos 7 e 8 e 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 4. Para Paulo, o que os Gálatas viviam era o evangelho carnal, conforme este último enunciado que eu disse, e, portanto, seus resultados eram bastante perceptíveis. Ele destaca as obras da carne, que são, quanto à vida moral, é prostituição, impureza, lascívia. Quanto à vida de adoração, é idolatria e feitiçarias. Quanto à vida social, são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Quanto à temperança, bebedices e glutonarias. Muitas igrejas estão marcadas por obras da carne, convivem com divisões diariamente, crentes embriagados e impuros, baixa qualidade de vida cristã, refletem esse estado de carnalidade que se contrapõe ao Espírito Santo. O fruto do Espírito é destacável. Quanto à vida com Deus, é amor, alegria e paz. Quanto à vida com o próximo, longanimidade, benignidade e bondade. Quanto à vida íntima, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vemos hoje uma preocupação acentuada para uma luta contra os demônios e hostes do mal, como se todo o problema viesse deles. Não percebemos, entretanto, um esforço por uma luta contra a carnalidade reinante em muitas comunidades, cheias de partidarismo, ciúmes, bebedices, prostituições. Paulo recomenda: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Capítulo 5, verso 16. 3. O Evangelho da liberdade e não da escravidão. O tema mais predominante desta epístola é o da liberdade. A preocupação paulina nessa exortação é refutar a argumentação judaizante, que concorria para um regresso ao velho estado de escravidão que a lei encerra. Para Paulo, a lei não tem vida, e sim leva à morte. A lei é senhora de um estado de escravidão ao pecado. Uma igreja legalista desconhece o que é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Por outro lado, os cristãos em Cristo devem estar atentos para que não confundem liberdade com libertinagem e não concedam a ocasião à carne. Libertinagem é o uso descometido da liberdade, sem padrões, sem princípios e sem responsabilidade. O Espírito Santo produz liberdade em Cristo, responsabilidade, maturidade e santidade na vida do homem. Diz o texto: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Capítulo 5, verso 1. O que estava acontecendo na Galácia vinha patrocinado por uma publicidade do Espírito. Todavia, Paulo afirma que não era o Espírito quem promovia as desavenças descritas em Gálatas capítulo 5, verso 15. Era a carnalidade que lhes roubava a liberdade cristã. Fosse chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Capítulo 5, verso 13. Essa liberdade é fruto da graça de Deus, exemplificada alegoricamente por Paulo nas personagens Sara e Agar, conforme capítulo 4, verso 21 e 31. Afinal, ele concluiu dizendo que os nascidos da graça em um só Espírito são os filhos não da escravidão da lei, e sim da liberdade dos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 31. Este estudo é do reverendo Carlos de Oliveira Orlandi Júnior, da revista Didaquê. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.